Se você já sentiu que tem dias onde a fome aumenta e o treino simplesmente não rende, não é falta de disciplina, é que o seu metabolismo muda ao longo do seu ciclo menstrual. Eu falo que hormônios influenciam em absolutamente tudo, porque de fato, hormônios influenciam em absolutamente tudo. Então, sabe aquela fome que você percebe que muda ao longo do mês, aquela energia que vai oscilando, aquela forma diferente que você desempenha em exercício físico? Então, tudo isso tem ação dos nossos hormônios. Então a mulher ela tem flutuações hormonais quase que diárias e essas flutuações vão afetar em todos esses aspectos. E é muito importante que a gente entenda o que acontece com o nosso metabolismo para que a gente evite frustração. Nós não somos mesmo ao longo do ciclo e eu acredito que tem até um charme nisso tudo. Mas entender essas flutuações te permite com que você consiga adotar estratégias em cada fase do ciclo, cada estratégia com as suas particularidades. O nosso ciclo menstrual, ele vai ser dividido em duas grandes fases, fase folicular e fase lútea. Em cada fase a gente tem uma característica hormonal diferente e por ser hormônios diferentes, isso vai impactar na nossa vida, no nosso metabolismo de uma forma diferente. Na fase folicular eu vou ter o estrogênio como hormônio predominante e na fase lútea a progesterona. O estrogênio e a progesterona são hormônios que têm ações completamente diferentes e isso vai impactar na nossa vida de formas diferentes. E é até legal a gente entender isso porque a gente percebe que existem momentos onde as coisas estão mais favoráveis para determinados objetivos. Então, por exemplo, o estrogênio é um hormônio anabólico, então ele ajuda você a construir mais massa muscular, ele deixa um ambiente propício para isso. Então nessa primeira fase é muito legal que a gente use isso a nosso favor, porque assim a gente consegue atingir os nossos objetivos de uma forma mais fácil, mais leve. Durante a fase folicular do nosso ciclo, onde a gente está com o estrogênio como hormônio predominante, a gente tem aí esse metabolismo mais eficiente. O que isso significa? Significa que eu uso bem qualquer substrato que chegar, eu tolero muito bem carboidratos, eu tenho bastante energia. Como eu falei também, o estrogênio ele é um hormônio anabólico, então ele deixa um ambiente mais propício para a construção de massa muscular. O estrogênio ele é um hormônio que tem um efeito leptina-like. Então o que isso significa? Significa que ele vai ter um efeito semelhante à leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. Durante essa primeira fase do ciclo, você sente muito menos fome. Já na fase lútea, as coisas são um pouco diferentes, a gente vai entender. Mas por ele ter esse efeito, você sente menos fome. Então, por exemplo, quando a gente está falando, é um plano alimentar para emagrecimento, onde precisa existir um déficit calórico, aqui é super legal, porque dá para mexer nessas calorias sem que você sinta tanto, já que a gente tem esse efeito do estrogênio. É um hormônio também que ele ajuda a você ter menos permeabilidade intestinal. Para resumir, o intestino menos permeável é o intestino mais saudável, o que é muito importante para o equilíbrio hormonal, para menos TPM, menos sintomas menstruais e pré-menstruais. É um momento do ciclo também onde você tem menos inflamação e o seu corpo ele está muito mais responsivo a estímulos no treino. Então, você tem mais energia, esse estrogênio ele deixa como se fosse uma super mulher, entendeu? Você consegue aumentar a carga, você consegue aumentar repetições, você consegue fazer várias coisas sem que o seu corpo sinta tanto. Você não fadiga tão fácil, você se recupera muito bem. Aqui é um momento onde o seu metabolismo ele tá muito interessante, seja para perda de gordura, seja para ganho de massa muscular, ele está agindo a seu favor. Já na fase lútea, nós continuamos produzindo o estrogênio, mas agora ele não é o hormônio predominante. Pula e chega a progesterona. E junto com essa progesterona, por ter efeitos, por exemplo, de aumentar a conversão de hormônios tireoidianos, eu vou ter um aumento do meu gasto energético. Isso varia muito de mulher para mulher, mas é cerca de 100 a 300 calorias a mais por dia. Depende aí de composição corporal, de quão ativa é essa mulher. Então, assim, é uma quantidade de caloria que vai pesar ali se a gente não repõe isso. Se tá falando de emagrecimento, a gente pode usar esse gasto energético aumentado também a nosso favor, mas é importante a gente ter em mente que, olha, esse metabolismo, ele vai sofrer um aumento do meu gasto energético quando a progesterona chega. Então, já é um momento que eu sinto mais fome. Não tenho mais aquele efeito leptina-like do estrogênio, não tenho mais tanta serotonina, tanta dopamina. Além de eu querer comer mais, porque o meu gasto energético naturalmente aumenta, eu tenho que comer mais carboidratos e mais doce. Na fase lútea, diferente da fase folicular, já tem aumento de inflamação, o que acaba atrapalhando algumas questões, inclusive até mesmo rendimento em treino. Na fase lútea também é um momento onde talvez você tenha uma certa dificuldade de acessar os seus estoques de carboidrato. Por conta da progesterona, é um pouco mais difícil você ter essa regulação de temperatura corporal, o que pode levar à fadiga.
fadigar mais rápido, maior percepção de esforço, uma fase que acaba sendo diferente ali da fase folicular. Isso não quer dizer que você precisa mudar completamente a sua rotina, mas é importante você reconhecer essas diferenças de cada fase do ciclo para você se preparar. Então vamos pensar aqui no aspecto rendimento e exercício físico. Na fase folicular, nossa, dá tudo mil maravilhas. Já na fase lútea, as coisas começam a ser um pouco mais complicadas. É interessante a gente pensar num pré-treino com mais carboidrato, ou se não existir uma refeição pré-treino, colocar esse pré-treino, porque faz toda a diferença para você fadigar menos, para você conseguir treinar melhor. Cada fase com as suas particularidades, mas que você consiga ter essa constância ao longo do mês. E a progesterona, diferente do estrogênio, é um hormônio catabólico. Ou seja, a nossa demanda por proteínas também aumenta durante a fase lútea do nosso ciclo menstrual. E aí é muito importante aumentar essa ingestão de proteína durante a fase folicular por conta dessa característica hormonal também. E a proteína, ela vai ajudar na saciedade. Então a gente vai unir ali o útil com o agradável. E aí na alimentação é importante que durante a fase folicular a gente pense aí numa alimentação mais nutritiva. Você tem muita energia a seu favor, então complemente isso por parte da alimentação, pensando aqui em metabolismo. Para cada questão, por exemplo, TPM, cólica menstrual, a gente tem um direcionamento diferente. Mas aqui é uma alimentação mais saudável, mais fresca, com bastante fibra e dá suporte para essa energia. Então a gente vai otimizar esse rendimento, essa energia que você naturalmente tem e essa menor fome. Já na fase lútea, a característica é totalmente diferente. Aumento meu gasto energético, preciso comer mais. Talvez aumentar o volume em alguma refeição, colocar um lanche extra, pré-treino extra, como eu falei, dependendo ali da rotina de cada mulher. Focar também em nutrientes que têm essa característica mais anti-inflamatória, como o ômega 3, e nutrientes como magnésio, triptofano, para ajudar eu me sentir melhor durante a fase lútea, que é uma fase onde eu tenho ali uma vontade de ficar mais na minha, sem socializar tanto, tendo a comer mais carboidratos, mais doces, então pensar em nutrientes para que eu produza mais serotonina e dopamina sem depender dessas outras coisas. E aqui na fase lútea é muito importante que você não faça restrições alimentares severas, porque assim, pode parecer até um bom negócio, porém, o seu corpo ele não tá mais tão resiliente ao estresse aqui nessa fase lútea. Então, essas restrições extremas vão gerar um efeito rebote e você vai querer compensar de alguma forma. E muitas vezes você vai acabar compensando na alimentação ou em alguma outra área da vida. Mas é interessante que você, independente do seu objetivo, o emagrecimento a gente precisa olhar um pouco mais para calorias, mas é emagrecimento, mas nada impede da gente organizar essa alimentação de uma forma onde você tenha um lanche extra, um volume um pouco maior, mais nutrientes pensando na saciedade, de flexibilizar um pouco mais essa alimentação, porque caso contrário, vai ser um tiro no pé. Além de atrapalhar nos seus objetivos, se você tiver ali esse efeito de compensar, esse estresse tão grande que gera, vai piorar sintomas como TPM, cólicas menstruais. Então, assim, não é um bom negócio. Atenção a isso também aqui na fase lútea. E assim, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes de você entender essas flutuações hormonais é você conseguir flexibilizar a sua rotina. A gente não se sente a mesma ao longo do ciclo porque nós não somos as mesmas ao longo do ciclo. Essa flexibilidade na organização da rotina, de alimentação, de treino, de autocuidado, de mexer nessa alimentação, de mudar, trazer opções diferentes, é uma das coisas mais interessantes que existem, sabe? Eu acho muito legal e essa autonomia, ela é muito valiosa. E quando a gente entende sobre essas oscilações no nosso metabolismo, o papel dos nossos hormônios, tudo fica mais fácil e mais leve, porque a gente começa a fazer escolhas que realmente fazem sentido, que respeitem a nossa flutuação hormonal. Então aquela vontade de comer um pouco a mais durante a fase lútea, que é quando a TPM pode aparecer, tá tudo bem, você tem um aumento do seu gasto energético. O que não pode acontecer é você se dar essa permissão, essa licença poética para fazer isso durante toda a fase lútea. Mas é muito legal reconhecer isso, porque esse processo se torna mais leve e você entende, eu não sou mesmo ao longo do ciclo e tá tudo bem, existe um charme nisso. E se você gosta desse assunto, eu tenho um convite muito especial para te fazer. A lista de espera do meu clube hormonal, o Cycle Power Lab, tá aberta. Então se inscreve, não vai perder essa oportunidade de como entender como usar o seu ciclo menstrual como um facilitador da rotina, com o meu apoio e com uma comunidade incrível de mulheres para te ajudar nessa.